tem vista cansada pode corrigir o problema de várias maneiras, mas nenhuma delas representa a cura. O endurecimento do cristalino não tem reversibilidade. A gente não consegue fazer com que o cristalino, que é duro, passe a ficar mole de novo. E também não há nenhum método que retarde a evolução do problema. Quanto mais tempo demora a correção, mais acentuada fica a dificuldade causada pela vista cansada. Não existe nenhum estudo bem feito que diga que exercícios diminuem os sintomas da presbiopia e diminuem os sinais relacionados ao envelhecimento do cristalino. Tem uma coisa que a gente sabe sobre massagear o olho. Ele causa uma doença que se chama ceratocone. A segunda coisa que a gente sabe sobre massagear o olho é que ele aumenta a incidência de descolamento de retina. Existem centenas de trabalhos demonstrando isso. Milhares de casos relatados de crianças que coçam o olho e desenvolvem essa doença que, em última análise, pode levar a transplante de córnea. O uso de óculos é a forma mais comum de correção da presbiopia. Eu cheguei uma época assim a ignorar o óculos. Eu deixava ele de propósito, eu olhava para ele e falava, não vou te levar. Porque eu não acostumava com esse negócio, era novidade para mim. O óculos precisa ter um equilíbrio para ser confortável. Se for um óculos grande, ele tende a ser mais pesado, mais desconfortável. A lente tem que ser leve, permitir um amplo campo de visão. As armações precisam ser estéticas. Se você não estiver se sentindo bem com o óculos, se você não estiver se sentindo bonita, confortável, você vai fazer o óculos e não vai usar. Eu lembro de uma vez no shopping, que eu encontrei com uma conhecida minha na época de escola, e ela já estava de óculos, mas assim, aparentando um pouco mais de idade. Aquela pessoa que já, aparenta mais e já estava de óculos. E aquele comentário de sempre, como é que tá todo mundo, tal, casou, tem filho? Mas eu falei, quer ver? Só que ela não continuou, quer ver meu filho ou quer ver minha filha? Eu falei, eu não vou pôr óculos. Daí ela me mostrou o celular e eu só me resumi e falei, bacana. Porque eu não decifrei se era menino ou menina, porque até ela era muito pequena, mas eu não pus o óculos, eu falei, não vou pôr. Precisa ser um óculos mais resistente. Porque se ele tem apenas a presbiopia, ele vai usar essa correção apenas na hora que estiver usando sua visão para perto. Então ele vai pôr e tirar esses óculos várias vezes por dia. Então se ele não tiver uma resistência adequada, vai quebrar com muita facilidade. Meus filhos até brincam que eu preciso de dois, um para achar o outro. No sofá, então, é um tal de vira e mexe, a família inteira tem que levantar para levantar a almofada, e cadê o óculos, e às vezes nem tá lá, né? A minha vida com óculos, que agora a gente já se tornou amigos. A hora que eu levanto, eu já pego ele, porque eu vou ver no celular se tem recado, se tem mensagem, na hora de ler o jornal. Então, realmente, ele participa da minha vida constantemente. Existe bastante diferença entre o óculos e a lente de contato para a presbiopia. As lentes de contato, por estarem praticamente a uma distância zero do olho, fazem com que o campo visual útil que a pessoa tenha seja muito maior do que o campo visual que é obtido com o óculos. Como a lente obedece o movimento dos olhos, isso nos dá muito mais liberdade durante a leitura de um jornal, por exemplo, onde nós podemos correr os olhos por toda a folha sem precisar fazer movimentos de cabeça. A utilização das lentes de contato também permite o desenvolvimento de uma técnica chamada monovisão. Monovisão é quando a gente faz com que um olho enxergue totalmente para longe e o outro totalmente para perto. Coloca-se lente de contato para simular isso. Ele recebe uma imagem que é muito boa para longe e recebe uma imagem que é boa para perto. E aí a gente tem a capacidade fantástica de juntar essas duas imagens e de só prestar atenção na imagem de longe quando nos convém ou de perto quando nos convém. Existem outros tipos de lentes de contato que ajudam a corrigir os problemas causados pela vista cansada, só que de maneira diferente. Tem outras lentes de contato que as lentes são multifocais. Então, em vez de aqui ter um foco para longe, aqui tem um foco para perto, aqui tem um foco para longe e para perto, e aqui tem um foco para longe e para perto. E aí aqui a gente junta 4 imagens em vez de 2. São as lentes asféricas. Elas têm uma diferença muito grande em relação às lentes normais. Com a diminuição da espessura, também há uma redução de peso. E há uma eliminação das deformações dos objetos que você está enxergando.
Numa presbiopia, por exemplo, Se o paciente com a lente de contato sai do consultório, fica 1 ou 2 horas andando e acha que aquilo é maravilhoso, mas que a lente incomoda muito ele porque raspa, coça, ele não quer usar, esse é um bom candidato para uma cirurgia, por exemplo, a laser, onde a gente induz monovisão. Sem óculos você fica assim, não enxerga nada. Então, para praticar esporte, por exemplo, eu gostava de jogar tênis. Quando você ia jogar, você olhava na lateral, sempre você errava a bola, né? Então, por causa mais do esporte, eu resolvi fazer a cirurgia. Nas técnicas cirúrgicas, em geral, elas têm em comum o princípio de que a gente não enxerga com o olho, por incrível que pareça, a gente enxerga com a cabeça. A gente forma a imagem no olho como uma lente de máquina fotográfica e depois isso tudo vai para o nosso sensor, que tem um pouquinho de sensor na retina, mas de verdade o sensor grandão está na cabeça. A cirurgia é bem simples, não demorou 10 minutos e já estava indo embora. É o tempo de colocar o avental, deitar-se no equipamento e realiza a cirurgia. A parte do laser mesmo é praticamente 2 segundos, mas você não sente dor nenhuma. O laser para ser feito demora 10 segundos, 6 segundos, é extremamente rápido. O mais importante é a preparação, é o alinhamento, é o cirurgião ter certeza de que ele está aplicando no lugar certo. O paciente não fica internado, tem anestesia local, é uma gota que pinga no olho dele. Ele tem que ficar acordado porque ele tem que olhar dentro do meu olho, eu tenho que alinhar o meu olho com o olho dele, porque senão eu não sei onde eu estou colocando o laser. Ele fica com o olho aberto, e isso é conseguido com a ajuda de um aparelho que deixa ele piscando, mas com o olho aberto. Eu realizei o procedimento cirúrgico somente no olho direito, né? A recuperação é simples, depois de 48 horas eu estava já trabalhando novamente. Para diminuir risco, uma das coisas que eu particularmente faço, só opero um olho de cada vez. Os riscos são muito baixos. Chance de ficar cego operando miopia, 1 em cada 5 milhões. Não tem um resultado 100%, mas você tem uma melhora de qualidade de vida. De vez em quando a gente opera e não opera todo o grau que o paciente tem. Nesse intervalo dos 45 até os 70, vai diminuindo a elasticidade do cristalino. Se eu operar o paciente aqui no meio da curva com 50 anos, eu posso operar menos do que ele realmente tem. E aí com 70 ele vai ter mais presbiopia. Eu hoje em dia tenho a tendência de operar e falar, vai durar 10 anos, não dá para fazer um segundo laser. Os especialistas concordam que nenhuma das várias técnicas cirúrgicas é perfeita. Ninguém nunca fica zero. Então essa fábula de que eu operei e zerei. Zerei é um jeito do cirurgião se comunicar com o paciente, que ao meu ver é um jeito que não é o melhor. Todo mundo tem 0,25, 0,15, 0,75. O que ele não pode ter é sintoma. Então operou e está feliz. Ótimo. Quanto eu tenho de grau, doutor? A gente combinou que não era importante. Sim, já valeu muito. Hoje eu já sinto a diferença de não colocar um óculos para precisar dirigir e ter que depois não conseguir ler nenhum documento porque eu estava de óculos. Isso é um ganho muito grande. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até o próximo encontro. Tchau!